Bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos vocês da parte do Senhor. Quantos felizes temos aqui essa manhã? Olha, 14 pessoas, muito bom. Quantos felizes temos aqui essa manhã? Eu confesso que aguardei com bastante ansiedade estar com vocês hoje, porque vocês também marcaram tremendamente o meu coração, meu ministério, minha vida, em junho passado, a última vez que estive aqui, e eu estou feliz em retornar. Pastor Flavinho, muito obrigado. Pastora Isa, que bom estar com vocês, que alegria poder contar com a confiança de vocês. Isso é um selo muito poderoso sobre o meu ministério, sobre a minha jornada. Eu quero louvar a Deus por isso. Minha intenção é servi-los hoje aqui com todo o meu coração, com toda a minha força, e o pastor me deixou à vontade, eu vou ficar na medida do bom senso, né? E eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, por favor, e abrisse comigo no Evangelho escrito por João, capítulo de número 12. Quantas coisas maravilhosas já vivemos hoje aqui, sim ou não? Quanta graça, quanto favor do Senhor, que manhã bendita, quantas coisas lindas presenciamos aqui. Deus continue abençoando esse time lindo aqui, que fez um trabalho extraordinário, dedicado, minucioso. Que Jesus abençoe Jesus, né? Todos. É piada essa hora, depois de um culto de 2 horas, tem gente que não pegou, mas eu disse Jesus abençoe Jesus, que o personagem, ok, legal. Então, enfim, e também todo o restante do time, tá bom? Bom rever aqui meu amigo Lucas Agostinho, a Bela e o time todo do Lucas, né? Que ele anda com 12, não? Quase, né? Capítulo 12 do Evangelho segundo João. Se puder, o pessoal da técnica, abrir um pouquinho mais o monitor de palco aqui, que eu estou ouvindo mais por outro lado aqui, mas do palco mesmo não estou ouvindo tanto. Vai me ajudar muitíssimo. Quantos encontraram João capítulo 12? Digam bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma rátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Eu quero olhar com vocês essa manhã para uma das últimas reuniões que Jesus participou, presidiu, ocorrida exatos 6 dias antes da sua ressurreição. Então, se hoje estamos no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, é como se essa reunião tivesse acontecido agora na segunda-feira, 6 dias antes da Páscoa, ou, se você preferir, 4 dias antes da sua morte. 6 dias antes do domingo, 4 dias antes da sexta. Foi dentro desse tempo que Jesus decidiu ir até a casa de seus bons e velhos amigos. Jesus nunca fez distinção para amar, mas seus relacionamentos pessoais tinham distinção de nível. Até dentro do grupo apostólico, se você perceber, na verdade, os primeiros 70 discípulos, 12 apóstolos, dos 12 apóstolos, 3 notadamente mais chegados, Pedro, Tiago e João, e dos 3 ainda um notadamente mais chegado, João. Então Jesus tinha seus amigos, tinha seus relacionamentos mais íntimos, mais intensos, mais profundos, suas convivências. E a família de Betânia, uma aldeia que distava uns 12 quilômetros de Jerusalém, e que servia para Jesus por algumas vezes como uma espécie de base do seu ministério na Judéia, uma vez que a casa de Jesus era em Cafarnaum, na Galiléia, outra região. Para cumprir suas obrigações, no melhor sentido da palavra, seus deveres, como um bom judeu.
Jesus precisava durante o ano estar algumas vezes em Jerusalém. Então ele utilizava-se da casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria como uma espécie de base para o seu ministério, pernoitando em Betânia e voltando ao templo de manhã. Isso está registrado algumas vezes nas Escrituras. Pois bem, o que nós vamos ver em João 12, pastor Eduardo? Nós vamos ver 3 pessoas interagindo com Jesus. Eu queria que você repetisse o nome delas. Diga: Lázaro, Marta e Maria. Você pode fazer muito melhor. Diga: Lázaro, Marta e Maria. São 3 pessoas, mas também são 3 perfis. São 3 pessoas, mas também são 3 personalidades. Cada um desses 3 personagens atende a um propósito específico dentro da reunião e dentro do reino. Quando eu olho para Marta, vejo uma inclinação, um viés, uma personalidade, um espírito. Quando eu olho para Lázaro, a mesma coisa. Quando eu olho para Maria, a mesma coisa. Alguém aqui durante esse período que vamos estar falando sobre essa palavra vai se identificar muito com Lázaro, alguém muito com Maria, alguém muito com Marta, alguém com um pouco dos 2, um pouco de 2 dos 3, ou alguém até com um pouco de cada um dos 3. Mas a melhor coisa disso tudo é saber que sejamos nós, ou nos identifiquemos nós com quem quer que nos identifiquemos. Aquele que estava no centro daquela reunião também é o mesmo que está no centro desta reunião. Aquele que convocou, presidiu e foi a razão daquela reunião também é o mesmo que convocou, preside e é a razão desta reunião. Então, se alguém já se sente motivado a levantar as mãos e dar um glória ao nome de Jesus, faça isso agora. Eu gosto em particular do evangelista João, porque ele escreve um refinamento que me agrada. E ele, já percebi isso e até estruturei isso um pouquinho num treinamento para ministros e pregadores que eu vou trazer aqui para Belo Horizonte. Amém? Obrigado pelo entusiasmo dos 5 irmãos aqui. Então, João gosta muito de utilizar os verbos. E ele utiliza-os de uma maneira sempre muito cirúrgica, muito inteligente. E ele entrega grandes segredos quando ele utiliza os verbos. Repare também que ele começa o primeiro versículo do verso 12 exatamente com o verbo. A palavra é foi, do verbo ir. A palavra é foi. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Ele também começa o verso 2 com um novo verbo, fizeram-lhe. A primeira palavra do verso 1 é o verbo ir, é sobre o verbo ir. A primeira palavra do verso 2 sobre o verbo fazer. E cada um está responsável por uma coisa. A Jesus coube ir, a eles coube fazer. E é importante entender, porque quando essas coisas se juntam, quando elas se encontram, a reunião explode. Os pentecostais já chegaram ou só vão vir não? Quando essas 2 coisas se encontram, a reunião explode. Quais coisas, pastor? Minha compreensão de que o que ele poderia entregar de mais precioso ele entregou. Ele decidiu vir. Agora eu decido fazer. Alguém saiu de casa essa manhã se perguntando o que é que Jesus vai fazer. E ele me mandou lhe devolver a pergunta e lhe dizer: eu vim. O que você vai fazer? Quando eu entendo que ele veio, eu começo a fazer. Expressões, cânticos, adoração, movimentações, gesticulações, lágrimas são as minhas realizações em honra ao fato de saber que ele veio estar entre nós. Eu não sei quantas vezes esta manhã você ouviu que ele está aqui, mas pelo amor de Deus, não permita que isso se torne uma coisa comum ou corriqueira, porque nunca será comum. O imortal entre os mortais, o eterno entre os finitos, nunca será comum. O grande entre os pequenos, o santo entre os pecadores, nunca será comum. O oleiro no meio dos vasos
nunca será comum o Senhor no meio dos servos. Não é comum Ele estar aqui, e só quem já sente a presença dEle, por favor, se expresse de alguma maneira. Não é comum Ele estar aqui. Não é comum. Ele veio. Inclusive Ele veio atendendo a um comprometimento que Ele mesmo fez. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu já dirigi e preguei em muito culto com pouca gente. E todo mundo que dirige um culto, prega, canta, qualquer coisa, num culto com pouca gente, em algum momento vai lançar mão desse versículo bíblico a seguir: onde estiverem 2 ou 3 de vós reunidos no meu nome. É um alento para a nossa alma. Sim ou não, Lucas? Hein? Aleluia. É um alento para a nossa alma, e nós nos valemos desse versículo com sabedoria. E não há nenhum problema absolutamente nisso, mas eu queria que você pensasse qual foi o tipo de comprometimento que Jesus assumiu ao dizer: onde estiverem 2 ou 3 de vós reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então o compromisso é de presença. Quem ainda está aí, diga amém. O compromisso é de... O pessoal está mobilizando um cadinho aqui, que é para a gente poder ter a banda no final, mas não permita que isso se distraia, por favor. Então vamos lá. O compromisso é de... Compromisso é de... Pastor, mas por que será que Jesus limitou-se a comprometer-se com a sua presença? Porque Jesus não disse, além de estar presente, como se manifestaria ou o que faria. Porque a presença pode ser um compromisso, mas a manifestação é um efeito colateral. Você não vai acreditar, eu espero que acreditem no que eu vou lhe dizer agora. Existem reuniões que estão acontecendo nesse exato momento, onde Jesus está presente, mas não está manifesto. Porque por um cumprimento de um compromisso, Ele está presente, mas as circunstâncias da reunião não instigam, não fomentam a sua manifestação. Eu quero Ele presente, mas também quero Ele manifesto. No que depender de mim, aleluia, minha reverência, minha contrição de espírito, meu quebrantamento de coração, colocarão Jesus numa posição onde será inevitável que Ele não se manifeste. Ainda esta manhã, aqueles que ainda não sentiram, sentirão a manifestação do Cordeiro de Deus entre nós. Eu creio e profetizo isso. O compromisso é de presença. A manifestação é circunstancial. Ela depende do que vou entregar. Ela depende do quão contrito, quebrantado estou, o quão honesto eu sou naquilo que estou entregando. E João disse, Ele foi, mas quem fez, quem trabalhou, quem se movimentou, quem entregou, quem ofereceu, foram eles, os que lá estavam. E lembrando a você sobre os que lá estavam: Lázaro, Marta e Maria. Marta, segundo o evangelista João, servia. Marta, agora pelo amor de Deus, não pense que Marta é uma servidora cansada, fatigada, exausta, aborrecida, amarga, enjoada. Aleluia. Não, Marta é uma servidora espontânea, liberal. Eu vou encurtar a conversa. Marta é uma gigante do serviço. Marta é aquela pessoa que ela serve, você fica cansado só de ver ela trabalhar. Te dá uma canseira só de ver a Marta trabalhar. Marta é uma servidora proativa, ela não depende de ser ativada. Ela não depende que alguém diga faça, ela tem proatividade. Marta é uma gigante do serviço. Mas também estava lá Maria, que não é uma adoradora protocolar. Basta que você, por exemplo, perceba que ela toma uma rata de unguento de nardo puro, vai lá e unge os pés de Jesus, vai, desce e usa o cabelo de toalha. Agora olha para mim, aonde Maria leu isso? Pastor, será que não está em Levítico? Não. Será que Jesus não deu essa deixa em algum momento? Não. Maria não reproduziu nenhum manual de adoração, ela escreveu o seu próprio. Eu vou tentar de novo.
Maria não reproduziu nenhum manual de adoração. Ela escreveu o seu próprio manual de adoração. Ela não é uma adoradora sistemática, programada, previsível. Ela não está presa a uma liturgia, nem a um cerimonial. Ela faz o que o Espírito de Deus encher ela para fazer. Normalmente a essas horas as Marias costumam se manifestar. A Maria é aquela cuja adoração instiga, desperta alguns comentários de pessoas que vêm para a igreja trazendo um adorômetro. Adorômetro é um instrumento de medir a adoração. E algumas pessoas acreditam mesmo que foram instituídas por Deus como fiscais reguladores da adoração da igreja. E eu tenho uma notícia para dar a você: você vai ser demitido dessa função hoje. Você vai sair da posição de fiscal e vai se tornar um adorador extravagante também. Essa é Maria. Não leu isso em lugar nenhum. Não reproduziu um cerimonial da lei. Fez uma coisa inventiva, criativa. Oh, glória a Deus. Eu posso então, portanto, dizer a vocês que Maria é uma gigante da adoração. Então, atenção, porque eu já lhe apresentei 2 gigantes na reunião de João 12. Uma gigante do serviço, uma gigante da adoração. Marta servia, Maria ungiu. Marta servia, Maria ungiu. Pastor, está faltando um. Tá, vamos a ele, Lázaro. Se João dá o verbo servir para Marta como sendo a tônica da sua vida, se João dá o verbo ungir para Maria como sendo a adoração a tônica da sua vida, vamos ver o verbo que João deu para Lázaro. Lázaro era um dos que estavam. Então, se Marta serve, Maria adora, Lázaro Vamos de novo. Se Marta e se Maria, Lázaro. Imagine você estando entre 2 gigantes. Imagine você olhar para a esquerda e perceber o espetáculo de serviço da sua irmã Marta. Olhar para a direita e perceber o show de adoração da sua irmã Maria. E olhar para si próprio e perceber que você está. Essa é a hora aonde nós, como Lázaro, podemos ser tendenciosos a começar a nos perguntar coisas do tipo: o que eu estou fazendo aqui? Afinal, meu desempenho para o serviço não é como o de Marta. Minha desenvoltura para adoração não é como de Maria. Eu simplesmente estou e nem sei se deveria estar. Porque, pastor, eu vejo as pessoas fazendo as coisas. Eu vejo aí o pessoal do teatro. Quanta gente já fez coisas lindas essa manhã. Eu não sou nenhuma destas pessoas. Se eu fosse chamado a cantar, não cantaria. Se eu fosse chamado a tocar, não tocaria. Se eu fosse chamado a interpretar, eu não memorizaria o texto. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Alguém entrou aqui com esse tipo de coisa na cabeça. Mas eu preciso dizer uma coisa a você: que a mim me alimentou o Espírito. A mim foi um banquete para a alma. Sarou-me algumas feridas e me abençoou tremendamente. Porque eu estava, pastor Flavinho, prestes a começar a me perguntar o que Lázaro está fazendo de importante numa reunião onde tem espetáculo de serviço e adoração. Eu estava começando a me questionar qual é a representatividade ou relevância de um homem que simplesmente está sentado à mesa, aparentemente observando uns servirem e outros adorarem. E quando eu estava quase caindo no erro crasso de pensar que a contribuição de Lázaro para a reunião de João 12 era irrelevante, o Senhor me disse uma coisa
simples, mas não simplória. O Senhor me disse: vira uma página para trás. Aí eu peguei uma página da Bíblia, virei para trás e caiu no capítulo 11 do Evangelho de João. E aí o Senhor me disse: você está vendo? Eu disse: o quê? O Senhor me disse: veja aonde ele estava no capítulo 11. E eu disse: morto. Aí o Senhor me disse: então não dá para dizer que não vale nada, ele está na mesa no capítulo 12. Quem não sabe aonde você esteve antes dessa reunião, não faz ideia do tamanho do poder que representa você estar aqui. Por favor, agarra a mão de alguém do teu lado agora, dá uma acordada nele e diz: se você não estava no meu capítulo 11, então não venha falar do meu capítulo 12. Eu estou sentado, mas sou milagre. Estou sentado, mas sou milagre. Eu ainda não tenho a desenvoltura de Marta para servir, mas sou milagre. Eu não tenho ainda a desenvoltura de Maria para adorar, mas sou milagre. Eu não sirvo como Marta, mas ela não estava fétida há 4 dias. Eu não adoro como Maria, mas ele não chamou Maria enrolado das ataduras. Eu sei de onde ele me tirou, eu sei onde ele me encontrou, eu sei. Então quem sou eu para olhar para você sentado à mesa e achar que é irrelevante você estar aqui? Quem eu penso que sou para olhar para você sentado à mesa e dizer que você não é um adorador como Maria, ou que você não é um servidor como Marta? Quem nós pensamos que somos para julgar que alguém tem uma presença irrelevante, para julgar que alguém não tem uma contribuição notável? É só você virar uma página para trás e você vai entender que quem estava morto no 11 não precisa nem abrir a boca no 12. É só de estar sentado à mesa, o nome do Senhor já está sendo glorificado. Escute o que eu vou lhe dizer: daqui a pouco você melhora, daqui a pouco você fica mais desenvolto na adoração, daqui a pouco você também derrama nardo nos pés, daqui a pouco você também serve com mais liberdade como Marta. Mas enquanto não, descansa o teu coração, ele sabe quem você é e de onde ele te tirou. Lázaro estava à mesa com ele, não porque um anjo foi lá buscá-lo de manhã em casa, pelo colarinho. Ele estava lá porque ele quis estar. Não porque ele foi coagido, pressionado, intimado. Ele estava lá no uso de uma liberdade que Jesus declaradamente, em alto e bom som, deu para ele após ressuscitá-lo. Porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, a Bíblia diz que Jesus olhou para os judeus e falou assim: tira as ataduras, deixa ele ir. Deixa ele? Deixa ele? Não te parece que faltou alguma coisa? Não te parece que quem deu a vida poderia determinar para onde? Não te parece que quem devolveu a vida a quem não tinha mais vida teria todo o direito de dizer: vai para cá, vai para lá, faz assim, faz assado? Pare e pense. Se Jesus tivesse dito: desatai-o e deixai-o ir, porque ele vai vender todas as suas propriedades e vai ofertar no meu ministério. Pare e pensa, estava caro ou estava barato? Não, tem gente que está fazendo conta ainda. Ele estava morto, irmão. Então se Jesus diz para ele: deixa ele ir, porque ele vai no banco sacar as aplicações, vai vender os imóveis e vai ofertar no meu ministério, estava caro ou barato? Caro ou barato? Se Jesus tivesse dito: desatai e deixai-o ir, porque ele vai na venda do tapeceiro e vai comprar um tapete vermelho de 50 metros, e onde eu for ele vai andar na minha frente estendendo esse tapete. Estava caro ou barato? Caro ou barato? Só que Jesus não disse absolutamente nada a respeito do que Lázaro deveria fazer no próximo capítulo da sua vida. Jesus simplesmente decidiu devolver a vida para ele. E é essa hora que o diabo fica desesperado tentando morder a orelha. Porque tudo que Satanás faz
é mediante barganha. Ele dá uma coisa, mas imediatamente exige que aquela coisa seja feita assim, assado, daquele jeito, daquela forma. Jesus olhou e disse: desatai-o, deixai-o ir. E se alguém tivesse perguntado para onde, Jesus teria dito: para onde ele quiser. E alguém teria dito: mas Senhor, tu estás sendo muito tolo. Se o Senhor devolveu a vida para ele, o Senhor tem direito de apontar para onde ele vai. Aí o Senhor diria: mas aí quando eu encontrá-lo aonde eu disse que ele tinha que ir, não tem graça. Porque a graça é encontrá-lo num lugar aonde eu não o obriguei a estar. A graça é saber que quando eu voltar no capítulo 12, ele poderia ter usado a liberdade que eu dei no 11 para levar a vida dele para qualquer canto, mas ele entendeu que o melhor jeito de viver a vida que eu devolvi para ele é trazendo ela diante dos meus pés de novo. Sabe por que essa reunião é poderosa? Porque quem está aqui está porque quer, quem adora, adora porque gosta, quem glorifica, glorifica porque sente desejo de fazer isso. Então aproveita para levantar a mão, e só se você quiser, rasga um grito de glória a Deus e um brado de aleluia. Só se quiser. Só se quiser. Porque Lázaro é uma figura tão importante e poderosa que uma doença o matou. Jesus o ressuscitou. E os doentes tentaram matá-lo de novo. A Bíblia diz no mesmo capítulo 12, melhor, no mesmo capítulo 11 da ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que os principais, os sacerdotes, tomaram por deliberação matar também a Lázaro. Ou seja, depois de que ele ressuscitou, tendo morrido vitimado por uma doença, os doentes da religião agora querem matá-lo de novo. E eles conspiram para matá-lo, mas atenção para como a questão é apresentada para nós. João escreveu: e tomaram por decisão matar também. Significa, portanto, que já havia um outro nome nessa lista. Alguém se arrisca em dizer qual? Alguém se arrisca em dizer qual? Alguém se arrisca em dizer qual? Jesus. Os principais dos sacerdotes se reuniram e a primeira decisão foi: vamos matar Jesus. Não vamos esperar nem mais um dia. Não dá mais para deixar ele continuar disseminando ensinamentos, falando coisas. Não dá mais para deixar ele ganhar espaço no coração das pessoas. Vamos matá-lo. Está decidido? Está decidido. Você vota, você vota, você vota, você vota. Aí alguém levantou a mão. O que foi? Eu acho que nós deveríamos matar uma outra pessoa também. E o pessoal do conselho perguntou: é pregador? E alguém respondeu: não. É apóstolo? Alguém respondeu: não. É daqueles 3 que andam colado com ele o tempo inteiro? E alguém respondeu: não. Qual é o nome dele? Lázaro. Canta? Nunca ouvi. Prega? Ele é a mensagem. Não, peraí. Você está falando do Lázaro de Betânia? Aquilo ali é uma mosca morta. Lázaro de Betânia? Aquilo ali não tem eloquência, não tem poder. Aquilo ali não sabe nem gritar. Aquilo não reúne nem 3 pessoas começar. Por que aquilo ali? É porque o senhor está esquecendo de uma coisa. Ele ressuscitou depois de 4 dias. Então assim, vai dar meio errado. Por quê? Porque a gente vai matar Jesus dizendo que ele era uma fraude, mas a prova viva de que ele era verdade continua andando. Então a gente vai matar o argumento, mas o fato vai continuar indo na padaria, no mercado, na quitanda, e para onde ele foi, cada respiro dele é um insulto contra o sinédrio, contra os anciãos, contra os religiosos. Eu quero que você entenda uma coisa: talvez você esteja se questionando por que você entrou em algumas listas, por que pessoas apontaram sua artilharia contra você, por que situações se voltaram contra você, e a sua pergunta é: o que foi que eu fiz? E a resposta é: nada. O problema é o que Deus andou fazendo na sua vida.
Aleluia. O que Deus andou fazendo na sua vida gerou provas irrefutáveis que o evangelho é real, a graça é real, o sangue é real, a oferta é real, o poder é real, o nome é real. Eles não vão só querer matar o argumento, vão tentar matar o fato. Mas eu lhe asseguro uma coisa: Lázaro morreu, certamente porque só 2 homens na história não experimentaram a morte, a saber, Elias e Enoque. Lázaro morreu, mas não foi a religião que o matou. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: eles não vão te matar. Porque você é um fato. Você, sua vida, sua história, seu testemunho são uma comprovação viva de que tudo que está escrito nesse livro é verdade. Nós pregamos aqui, mas quem prova que é verdade é você indo na padaria amanhã de manhã. É a sua vida real que mostra que o que sai desse altar é verdade. Você é o respaldo dessa palavra. Paulo disse: vós sois cartas vivas. É isto que nós somos. Então levante a mão mais alto que você puder. E se você estava precisando de uma razão para se alegrar essa manhã, aí vai uma boa. Você é uma testemunha do que Deus fez, faz e ainda vai fazer. Mas eu preciso chamar a nossa irmã Maria, porque Maria, tomando uma rata de unguento de nardo puro, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E quando Maria derramou aquele perfume nos pés de Jesus, a Bíblia diz que levantou-se um homem para interpelar, chamado Judas Iscariotes. E as palavras dele são de alguém piedoso. As palavras dele aparentemente são de alguém piedoso. Aparentemente são de alguém misericordioso, preocupado com questões importantes da sociedade e da igreja. As palavras dele são: por quê não se vendeu este perfume e não se deu aos pobres o dinheiro? Que fala piedosa! Eu estava quase acreditando quando o evangelista João disse: mas ele não disse isso porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, tinha a bolsa e tirava o que estava nela. Veja de novo como João constrói o texto. Era ladrão, isso é sobre quem ele era, sua essência, seu ser. Tinha a bolsa, isso é o voto de confiança que Jesus me dá, mesmo sabendo quem eu sou. Porque se você está me olhando com esse olhar esbugalhado, você acha que Jesus não sabia do caráter fraudulento de Judas desde o primeiro dia? Pastor, só está dizendo para mim que Jesus entregou a bolsa onde o dinheiro seria colocado nas mãos de uma pessoa que ele já sabia que tinha um caráter duvidoso. Sim. Inclusive você não deveria estar tão espantado, afinal de contas ele também sabia quem você era quando te deu o que te deu. Mas o problema é que nós pensamos que ele é tolo, mas não é. Ingênuo, mas não é. Garoto, menos ainda. Ele sabe o que dá, sabe para quem dá. O que Judas não entendeu é que tamanha confiança, em contraste à sua indignidade, era um aceno poderoso do Senhor a dizer: use o que estou te dando para mudar quem você é. Não ultraje com a confiança de Deus. Não pise em cima do voto de confiança que Deus está te dando.
use o que Ele te deu a despeito de você não merecer, não para rir, mas para mudar quem você é, em prol de honrar aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Ele era ladrão, tinha bolsa, o seu exercício era frequente, tirava, o verbo está no gerúndio, tirava o que era colocado ali. Então, no gerúndio seria tirando, perdão, mas o fato é, ele tinha esse hábito. E esse hábito que João está rasgando e dizendo, ele costumava fazer isso. Fazer o quê? Tirar dinheiro da bolsa. Aí eu entendo porque que ele queria que vendesse. Porque se vende o azeite viraria moeda. Vamos lá. Se vende o azeite vira? O azeite vira? Se o azeite vira moeda, a moeda iria para dentro da... E se fosse para dentro da bolsa, Judas teria acesso. De repente ele viu Maria pegar o recurso e colocá-lo nos pés de Jesus. É a hora que o ladrão olha para a bolsa e toda a sensação de esperteza que ele sempre teve cai. Porque ele olha para a bolsa e compreende uma coisa: que ele pode ter acesso à bolsa, mas não consegue ter acesso aos pés do Salvador. O desespero de Judas foi saber que todo o marginal, todo o desviado, todo o fraudulento, ele pode acessar senhas, pode hackear senhas, pode entrar no computador da NASA, mas ainda existe uma sala mais secreta do que a sala dos servidores da NASA. É um lugar chamado Santíssimo, aonde só entra o quebrantado de coração e o contrito de espírito. Eu não sei quais acessos andarão sendo negados para você, mas gostaria de te motivar a celebrar um acesso que foi dado a você quando o véu do templo se rasgou ao meio. Aleluia! Ladrões acessam bolsas, mas não acessam os pés. Malandros e espertalhões acessam cofres, mas não acessam os pés. Bandidos inescrupulosos acessam a tesouraria, mas não acessam os pés de Jesus. Quando Judas olhou o recurso, olhou a loucura do que estava acontecendo. Que loucura, pastor? Maria derramou óleo, unção, unguento, perfume nos pés de Jesus. Por que isso é uma loucura? Porque isso é completamente fora do protocolo. Se podemos falar a respeito de um protocolo envolvendo unção administrada numa pessoa, então lá vai, na cabeça. Repare, por exemplo, que quando Jesus foi questionar o Simão leproso, o fariseu, que estava recebendo Jesus numa reunião, e Jesus questionou acerca de algumas práticas normais do anfitrião que ele não fez. E Jesus disse: você não me deu água para os pés. Porque o protocolo é óleo para a cabeça, água para os pés. Eu vou daqui, você vai daí. Já não vou demorar muito, fique tranquilo. Água para a... Melhor, óleo para a... E água para os... Porque subentende-se que a cabeça pode receber o óleo. Os pés precisam de água, porque precisam ser limpos e não ungidos. Se você recebe uma pessoa na sua casa, no contexto desse texto que lemos, ela vem de estradas empoeiradas, ela não vem de carro, ela não vem do asfalto, ela vem de ruas extremamente barrentas e empoeiradas. Então, por favor, não pegue óleo e coloque nos pés dela, porque pressupõe-se que isso vai gerar lama. Inclusive, preciso dizer a você que há uma conotação profética para entendermos isso. Toda unção inapropriadamente administrada não honra, gera lama. Se nós depositarmos óleo onde não houve limpeza, não haverá honra, haverá lama. Então foi isso, esse era o pressuposto. Óleo para a cabeça, água para os pés. Se você se lembrar, inclusive, quem ainda está aí, diga amém, da cerimônia do lava-pés que vai acontecer pouco depois desse dia, Jesus pega quando percebe uma discussão ridícula entre os discípulos acerca de qual seria o maior.
Jesus se levanta da sua cadeira. Está escrito desse jeito: levantou-se da sua cadeira, tirou sua túnica exterior, pegou a toalha da mesa, enrolou, pegou um cântaro, uma bacia com água, e começou a lavar o pé de todos os discípulos. Eu disse todos. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Nessa cena Judas ainda está presente, porque isso é antes da ceia. O diabo ainda não entrou, ele ainda está. Então eu quero que você entenda que se Jesus lavou o pé de todos os discípulos, significa que ele também lavou os pés Mas o próprio Jesus disse, recitando um salmo profético e messiânico, que aquele que meteria a mão no prato com ele, levantaria contra ele o seu calcanhar. Então literalmente Jesus lavou o calcanhar, que profeticamente, simbolicamente se levantaria contra ele. Como é que você lava um calcanhar que você sabe que vai se levantar contra você? Pergunte, o que é isso? Isso é você não mudar quem você é, mesmo depois de descobrir quem os outros são. O que ele vai fazer com esse calcanhar, isso é entre ele e Deus. Eu estou aqui para lavar todos os pés, então eu lavo esse também. O que ele vai fazer com essa generosidade, se não é comigo, eu só não vou deixar de ser generoso. O que ele vai fazer com a minha lealdade, se é problema dele, eu só não vou deixar de ser leal. Eu não mudo meu coração e meu caráter depois que eu descubro a função do calcanhar dos outros. Alguém ainda está por aí? Então Jesus lavou os pés de todos. Aí quando chegou na vez de Pedro, Pedro falou: Senhor, eu não sou digno. Pedro disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem comunhão comigo. Jesus falou, então, aí Pedro falou: então dá um banho, me lava todo, que eu tô aqui. Liga a ducha e bota no lava-jato. E o Senhor disse: não é necessário que você seja todo lavado. Não, você está limpo pela palavra. Só te são necessários serem lavados os pés. Entenda esse mistério. Pastor, como é que é isso? A palavra vem limpando a gente, limpando. Quando chega no pé, a água acaba? A palavra vem limpando a gente. Quando chega nos pés, ela perde o efeito? Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a palavra fez o seu dever, ela te lavou. Só que existe um problema: você continua andando nesse chão. Você continua indo no banco, continua olhando redes sociais, você continua sendo vizinho de quem você é vizinho. Você continua ouvindo música secular sem querer ouvir. Você continua colocando o pé no chão todo dia. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: a palavra te lavou, mas tem uma poeira que você vai ter que tirar do pé todo santo dia. Uma poeira que você só não vai mais ter que tirar quando você for transportado da rua de chão para a rua de ouro. Alguém ainda está por aí? Levanta a mão mais alto que você puder e libere o grito de glória a Deus. Tem poeira para tirar. Tem poeira para tirar. Aos adeptos da hipergraça, tem poeira para tirar todo dia. A quem não consagra mais, não ora mais, não faz mais nada, porque está tudo resolvido, tem poeira para tirar todo dia, seu preguiçoso disfarçado de teólogo. Que a sua teologia só existe para coitar sua preguiça. Você cria uma teologia onde não precisa de jejum, porque você é um preguiçoso comelão. Então nós criamos teologias que subsidiam nossa preguiça. Aí, aleluia. Aí a poeira vai ser tirada. O lava-pés é para tirar a poeira. Mas a pergunta que não quer calar vem agora: se há uma poeira para ser tirada todo dia, então por que Maria não lavou os pés de Jesus? Levante a mão mais alto que você puder. Existem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Outros bilhões já andaram aqui, e alguns outros pode ser que ainda andem. Mas a melhor coisa vem agora: todos eles indistintamente sujaram seus pés. O único
pelo chão dessa terra, sem nunca se sujar, chama-se Jesus. Será digno do teu glória, mande agora. Será digno do teu aleluia, mande agora. Maria olhou e falou: quem precisa de lavar pé é o Pedro. Quem tem que lavar pé é o João. Quem tem que lavar pé é o Tiago. Um dia desse aí, João e Tiago estavam querendo matar os outros em Samaria. Quem tem que lavar pé é Pedro, vacilão terrível. Quem tem que lavar pedra é o Judas, nem precisa dizer porquê. Ele não precisa, ele é santo do alto da cabeça à planta dos pés. Nele eu vou derramar óleo. Esse óleo, pergunte qual? Que eu guardei. Porque Maria tinha perdido seu irmão semanas antes. Ele ressuscitou, mas ela tinha perdido ele. E é estranho que ela ainda tenha esse nardo. Porque comumente o óleo mais precioso que uma pessoa tinha, ela depositava no corpo do seu ente mais querido. Mas a verdade é que, mesmo com a perda do seu irmão, seu perfume mais precioso permanecia guardado. A verdade é que você vai começar a assustar algumas pessoas, porque você vai entregar a Jesus o que nunca entregou a ninguém. Então, quando Judas, e aqui começo a concluir, quando Judas interpela, quando João tira a máscara dele, Maria está com a rata de unguento de nardo puro, de um elevadíssimo preço, ungindo os pés de Jesus, uma parte do corpo que pode ser tida por você e por mim como de menor importância. Afinal de contas, eu sei que ninguém aqui dá para os pés o mesmo nível de cuidado que dá para os cabelos, por exemplo, pelo menos quem os tem, aleluia. Fato é que todos nós reputamos os pés como uma parte não tão importante do corpo, do seu corpo. Porque quando é o corpo de Jesus, não existe parte mais ou menos importante. Deus me trouxe aqui para advertir você acerca de uma coisa: não dê seu puro nardo apenas para partes do corpo que você achar que merecem mais. Todo o corpo merece o seu melhor. Todo o ministério, todo o setor, todo o departamento, todas as pessoas, tudo que diz respeito a Jesus não tem área inferior, não tem parte menos relevante. Tudo dele é santo, é bom, é puro, é honesto e é digno do meu melhor. Quem diz amém? Diz amém, por favor. Mas Maria, após ter ungido os pés do Senhor, vem então a ideia de Judas, e Jesus vai dizer: ele é o defensor dos adoradores extravagantes. Nossa, 3 adoradores extravagantes falaram alguma coisa. Ele é o defensor dos adoradores extravagantes, é ele. Ele disse: deixa, os pobres sempre os tereis convosco. Ela nem sabe a dimensão e a grandeza do que está fazendo, mas eu vou dizer: ela está ungindo meu corpo para o dia da minha morte. Ela não consegue dimensionar a grandeza e a extensão do que ela mesma está entregando, mas eu sei aonde esta unção vai parar. E este evangelho, onde for pregado, disse Jesus, vai ser contada essa história. E não é que foi verdade mesmo, aleluia. A história não é marcada por aqueles que retêm o nardo. A história não tem espaço para contar a história daqueles que pouparam o seu melhor. A história tem como seus protagonistas aqueles que ousaram entregar o que tinham que entregar. Mas Jesus disse, e eu já quero chamar o meu amigo Lucas Agostinho. Sim, vamos até o final juntos neste manto. Mas o fato é que Jesus falou a respeito disso, de que esta unção aconteceria
em preparação para o seu corpo, para o dia da sua morte. E quando nós olhamos para o dia da morte de Jesus, entendemos mais e melhor sobre o que ele estava falando. Porque Jesus morre no final da sexta, quase na viração do sábado. Se vira para o sábado, ninguém pode fazer mais nada. Se vira para o sábado, não pode ter sepultamento, não pode ter preparação de corpo, não pode ter nada. Tanto é que todas as coisas aconteceram com Jesus muito rapidamente. João diz que, inclusive, a sepultura do horto foi utilizada porque estava perto, porque não daria tempo nem de transportar o corpo de Jesus para uma outra sepultura. Se a família dele tivesse uma sepultura lá em Nazaré, não dava tempo porque ia virar o dia, então tinha que colocar na sepultura mais próxima. Só que tanto é verdade que as coisas foram feitas apressadamente, embora algum protocolo tenha chegado a ser feito por José de Arimateia e Nicodemos, mas tanto é verdade que a Bíblia diz que as mulheres, e nós vimos a cena hoje aqui, ficaram à espreita para ver onde ele seria sepultado. Pergunte para quê? Para que elas fossem no domingo de manhã e terminassem a cerimônia de óleo sobre o corpo. E aí quando chegaram no domingo de manhã, você viu o que aconteceu aqui. A pedra rolada, o túmulo vazio, o anjo perguntando: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Aí alguém vai olhar e dizer: puxa, que coisa, né? Jesus morreu, ressuscitou, e não deu tempo de que todos os olhos fossem administrados. Aí, ó, a irmã Maria chegou atrasada. Não, não é que aquela chegou atrasada, é que a outra se adiantou. 6 dias antes da sua ressurreição, 4 dias antes da sua morte, Jesus foi ungido por Maria em Betânia. O corpo de Jesus recebeu a primeira unção em preparação para a sua morte por Maria, dentro de Betânia. O que eu tenho a lhe dizer para concluir esta noite é: se você fizer as contas e puxar pela memória, Jesus está indo à reunião de Betânia 4 dias antes de morrer, porque se ele está indo 6 dias antes da Páscoa, então ele está indo 4 dias antes de morrer. Preste atenção, Betânia, 4 dias antes de morrer. No capítulo anterior, Jesus tinha visitado Betânia 4 dias depois da morte de Lázaro. Por que é que a respeito da morte de Lázaro, Jesus vai 4 dias depois, mas a respeito da sua morte, ele vai 4 dias antes? Porque só quem pode se atrasar é ele. Quando ele vai fazer, ele chega a hora que ele quer. Mas quando é você que tem que entregar, trate de trabalhar com antecedência. Na sexta-feira não deu tempo de fazer toda a unção. Ainda bem que Maria fez 4 dias antes. Porque a terra tremeu, o sol se escureceu, todo mundo ficou apavorado e não daria tempo de fazer unção àquelas alturas. O que você não sabe, mas eu vim de Deus aqui para te dizer quando você planeja entregar, pode ser que não dê tempo. Quando você planeja viver o ministério, pode ser que não dê mais tempo. Quando você planeja se tornar um investidor em missões, pode ser que não dê tempo. É por isso que ele veio aqui hoje, antes de que a terra trema, antes de que o sol se escureça, porque ainda há tempo de quem quer entregar o que é dele não reter mais. Esta é manhã de entregar o que ele tem te pedido. Sabe o que ele me trouxe para te dizer? Sabe o que ele me trouxe para te dizer? Aquela visita aos hospitais que você está planejando para sexta-feira não vai dar tempo. Começa hoje.
aquela oferta generosa que você está planejando dar e disse que sexta-feira você dá, sexta-feira a terra vai tremer, sexta-feira o sol vai escurecer. É numa reunião sem tremor de terra e com a luz do sol que Jesus vem para dizer: entregue agora, porque eu conheço o tempo, e depois desse tempo não vai dar mais tempo, mas estou te dando tempo de em tempo entregar tudo que eu tenho pedido ao teu coração. Esta manhã é manhã de entregas que estavam atrasadas, coisas que Deus tem te pedido, requerido, posicionamentos, condutas. Não dá mais para esperar, a hora é agora, Maria. Eu vou convidar você a ficar de pé daqui a 1 minuto e meio, mas olha para mim e vai se ajeitando enquanto isso. Não dá mais tempo para esperar. Você não pode mais continuar esperando para entregar aquilo que você tem guardado e que você já sabe que não é mais seu, porque Ele já te pediu. Quando Deus te pede uma coisa, ela acabou de deixar de ser sua. Se você não entregar, você está se tornando um ladrão. Mas Maria fez uma coisa que eu quero profetizar, que é o que faremos, e viveu uma bênção que eu vou profetizar, que é a bênção que viveremos ainda hoje. Quem ainda está aí, diga amém. Quando viram os pés de Jesus tudo lambuzado com óleo, talvez, e só talvez, alguém tenha chegado para Maria com uma toalha e tenha dito: aqui, Maria, enxuga. Ela disse: não, eu trouxe a minha toalha de casa. Tirou o grampo do cabelo, soltou a cabeleira e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Jesus saiu da reunião. A reunião acabou, mas a vida continuou. E a vida continuar significa que Maria saiu dali para fazer outras coisas, estar com outras pessoas. E alguém chegava perto, que cheiro é esse, Maria? É seu? Não, é dele. Mas por que você cheira como ele? Porque eu entreguei para ele, mas estou tão perto dele que contraí o cheiro dele. O perfume não foi uma entrega de Maria para si, mas eu te pergunto, ela saiu ou não saiu perfumada? Vou de novo. O perfume não foi uma entrega de Maria para si própria. Ela entregou para, mas quando usa os cabelos como toalha, ela sai perfumada, sim ou não? Sim ou não? A reunião acabou, mas o cheiro... A reunião vai acabar, mas o cheiro você vai levar para dentro da sua casa. Vai ficando de pé. Gente de cabelo curto, cabelo longo, quem não tem cabelo não tem problema. Cola com Jesus e você vai levar o cheiro dele para tua casa. O almoço de Páscoa vai ter cheiro de Jesus. O lanche da tarde vai ter cheiro. Até aquele cochilo do sofá vai ter cheiro de milagre, cheiro de avivamento, cheiro de promessa. O que está acontecendo aqui vai entrar na sua casa ainda hoje. Nossa, preciso de 5 pessoas pelo menos para acreditar. O que está acontecendo aqui vai entrar na sua casa ainda hoje.
Por favor, bata na mão de umas 5 pessoas ao seu redor e diga: leve o cheiro dessa reunião para a sua casa. Leve o cheiro desta reunião para a sua casa. O cheiro do divórcio vai sair da tua casa hoje. O cheiro da morte, o cheiro da pobreza, o cheiro da miséria. Vai ter cheiro de milagre hoje. Quem tem glória a Deus na boca, libere agora. Quem tem aleluia na boca, libere agora. Agora, agora.